Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a santa paz do Senhor. É motivo de alegria de estar aqui estreando aqui o palco de pregadores, onde me agrada muito de poder contribuir na casa do Senhor e poder ver o chamado que Ele tem na minha vida. Isso me alegra muito, irmãos. E esse mês de dezembro é um mês para mim de muita gratificação, porque foi o mês que eu nasci de novo para a honra e a glória do Senhor Jesus. Foi onde que eu morri para o mundo e nasci para Cristo. E dentro de 3 anos, irmãos, não posso contar e numerá-las, as bênçãos que Deus realizou na minha vida e vai realizar ainda. Amém. E o texto que eu venho trazer para a pregação dessa noite se encontra em João 3, do 1 até o 7. O texto já está no mural. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. À noite ele veio encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vem da parte de Deus, como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo já velho? Poderá entrar segunda vez no seio de sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires de eu ter haver dito: vós deveis nascer de novo. Glória a Deus, aleluias. O Evangelho de João, irmãos, é um evangelho independente. Ele é um evangelho que não tem ligação com os sinóticos, que é os 3 primeiros evangelhos. O Evangelho de João, ele traz para nós, ele revela Jesus como Filho de Deus, e onde possamos contemplar o amor de Deus conosco. E o Evangelho ele narra também um encontro de um fariseu, um doutor da lei, onde se achava mega esperto, que tinha um conhecimento além do que ele podia imaginar. Mas nesse texto, Jesus lhe faz uma pergunta do novo nascimento, e onde leva aquele fariseu judeu sair do seu senso comum. Porque é muito fácil a gente, eu e você, falar: eu sigo Jesus, eu vim para servir Jesus. Mas é difícil eu e você renunciar à velha natureza. É aquela velha natureza que nos afasta de Jesus, que nos afasta de Deus. E Jesus vem falar para ele: para seguir a mim, você tem que nascer de novo. O que nasce de carne é carne, mas o que nasce do Espírito vai além da capacidade minha e de você. E Nicodemos, irmãos, falando um pouquinho dele, ele era rico, um rabino que era muito respeitado naquele período, e ele era um dos membros da sinagoga, era um homem respeitado naquela região. Muitos ficavam até meio envergonhados de falar muitas vezes com aquelas pessoas, que aquelas pessoas pequenas achavam aqueles povos santos, aqueles povos que estavam numa linha acima dos demais. Mas Jesus fala do novo nascimento para ele. E quando ele se depara com essa pergunta, ele acha que Jesus está falando do nascimento carnal. Mas que eu e você possa ver, enxergar as coisas do alto, devemos nascer espiritualmente.
E as coisas de Deus, irmãos, ele não a velha natureza nossa nos afasta de Deus. Porque a velha natureza nossa não sente prazer com as coisas de Deus, não sente desejo de estar na presença de Deus. Por isso que Jesus fala para aquele homem que ele deve nascer de novo, porque ele achava que vivendo na presença de Deus, fazendo os rituais, sacrifício, doando os seus dízimos, orando algumas horas, ele achava que ele era salvo e era melhor do que os outros. Mas não é essa a verdade. Que eu e você possa nascer espiritualmente, que eu e você possa começar a enxergar as coisas do alto, que eu e você possa morrer para esse mundo. Que a partir que eu e você morre para esse mundo, nós conseguimos voltar para o nosso foco, que é viver as coisas do alto. E muitas vezes a fé de Nicodemos é uma fé intelectual, é uma fé humana, que às vezes nós achamos que porque a gente está aqui na casa do Senhor todo dia, estamos agradando a Deus. Por nós ter cargos dentro da igreja, somos melhores do que os outros. E Jesus vem nos revelar que não é assim. Que eu e você pode ter cargos, pode ter conhecimento profundo da palavra, mas se não ter um coração temente ao dele, não adianta de nada. E Nicodemos vem nos mostrar, irmãos, que para nascer de novo requer renúncia. E quando eu e você está disposto a renunciar às coisas desse mundo, o Espírito Santo começa a trabalhar de forma tremenda em nossas vidas. É quando nós possamos ver, enxergar de forma tremenda as coisas, o agir de Deus nas nossas vidas. E que eu e você possa viver, possa se doar. O preço é alto? Mas é onde devemos nos estar. Porque tudo isso aqui, irmãos, vai passar. A certeza que eu e você tem, que nós vamos viver na eternidade, com o Senhor Jesus, glorificando, exaltando e falando, santo, santo é o nome do Senhor. É onde nós não vai ter preocupação, irmãos. É onde nós não vamos ficar angustiados, tristes, porque lá não tem isso. Lá é só alegria, é a recompensa, é o salário que nós pagamos aqui. É a recompensa que nós vai ter lá no alto. E é fácil, irmãos. Nós achamos quando nós renunciamos esse mundo, nascemos de novo, nós temos uma impressão que os problemas acabou, que os problemas não vai ter mais, que tudo vai começar a se organizar. É onde eu falo para você, é onde sua vida mesmo vai iniciar, porque a vida do crente é viver em aflição, é viver perseguição. Mas o consolo que nós temos é que nós temos um grande Deus na minha vida e na tua vida. Tudo isso pode acontecer, mas o Espírito Santo vai nos conduzir. E quando eu e você tem esse entendimento, essa visão, tudo começa a fluir de forma agradável, de forma maravilhosa. E é muito bom, irmãos, ter esse entendimento, ter essa visão. E o tema que eu venho trazer para pregação dessa noite é assim: o encontro com Jesus gera um novo nascimento. Porque onde Jesus passa, irmãos, as coisas não é a mesma coisa. As coisas não ficam igual. Porque para seguir Jesus tem que ter renúncia e mudança de vida. Nós morremos para o mundo, para nós poder nascer para Cristo. E que nossos irmãos lá no mundo possam enxergar não um Alain e não um Ednilson, não um Joás, e sim Cristo nas nossas vidas. Porque é esse nosso papel.
de diminuir para que Jesus cresça nas nossas vidas. Porque o nosso papel é de evangelizar, mas a convenção não vem nem de mim nem de você, é do Espírito Santo. Mas para que nosso irmão possa ser alcançado, ele tem que ouvir. E compartilhando um pouco do meu testemunho de vida, eu me lembro como se fosse ontem o dia que eu cheguei aqui em Filadélfia, onde eu me sentei aqui onde a irmã Rosa se encontra. Vim numa noite de culto normal, com minha esposa e meu filho, e nessa noite eu ouvi o pastor falando das escolas bíblicas que aqui a igreja promove. E isso me despertou uma curiosidade muito grande. E eu vejo a curiosidade que o Nicodemos teve a respeito dos milagres de Jesus. E isso me atraiu tanto, os estudos eram até na terça-feira que acontecia aqui na igreja. Aí eu cheguei em casa já incomodado, comentei com minha esposa que eu queria participar do estudo evangélico. Aí minha esposa, não, Alan, vai. Eu falei assim, mas eu ir sozinho, não conheço ninguém. Aí ela, vai, moço. Aí passei na segunda-feira pensando, falei assim, vou ou não vou? Aí terça-feira decidi, assim que eu cheguei do trabalho, eu vou para o estudo bíblico. E eu cheguei aqui, era 7 horas da noite, porém o estudo começava às 7h30. Aí encontrei a irmã Ana e a irmã Leia aqui ensaiando. E aí a irmã Ana falou assim, Alan, o estudo começa às 7h30. Eu, irmã, vou ficar por aqui, porque se eu for em casa eu acho que eu não volto mais não. Mas quando aí o pastor chegou, me recebeu muito bem a igreja, mas quando o pastor falou o primeiro irmãos, aconteceu aquela explosão no meu coração. Onde tudo começou a fluir na minha vida. Aquela cegueira começou a cair por terra. E eu fiquei tão paralisado no pastor que cada palavra que ele ia falando ia explodindo, ia acontecendo aquela explosão no meu coração. E eu falo que eu não fui mais o mesmo. E eu não tinha facilidade de guardar praticamente uma palavra na minha mente. Eu consegui guardar o primeiro A ao Z do estudo naquele dia. E quando eu saí daqui da igreja, cheguei na minha casa, peguei logo meu caderno e relatei tudo o que aconteceu aqui na aula. E a partir desse momento, não fui o mesmo. No domingo seguinte, irmãos, eu fui para a igreja católica, para a missa, que eu gostava de ir pela manhã. À noite eu ficava em casa, porque minha esposa vinha para o culto aqui à noite. Quando eu cheguei na igreja católica, aquele incômodo, aquela sensação que eu nunca estive lá. Aí começou aquela explosão, aquela mudança, sem entender nada, mas eu falei assim, o Senhor sabe de todas as coisas, glória a Deus. Na terça-feira seguinte, irmãos, que tinha o estudo aqui novamente, cheguei aqui, me sentindo em casa, parece que eu já era aqui há muito tempo, para a honra e a glória de Jesus. E a partir daquele momento, irmãos, eu ainda um pouco tentando entender aquela situação que estava acontecendo comigo, esperando, orando, comecei a orar, que eu nem sabia o que era orar, comecei a orar, comecei a falar com Deus, e o Espírito Santo foi confirmando meu coração, foi confirmando a sua palavra, e a minha visão sobre a palavra começou já a ter um discernimento diferente, e cada palavra que eu meditava, eu começava a entender, eu começava a aprender, e aquela fome, aquela sede foi aumentando no meu coração, até quando um dia não deu mais. Eu cheguei para minha esposa e falei assim, amor, não dá mais. Vou conversar com o pastor hoje que eu quero fazer parte de Filadélfia, porque não dá para continuar desse jeito. E a partir do momento que eu sentei com o pastor, depois do estudo no domingo, eu cheguei em Filadélfia e as bênçãos, irmãos, começou a multiplicar em minha vida. O que eu não tinha conhecimento, irmãos, vivia naquele cativeiro, naquele candomblé, porque eu nasci num candomblé. A igreja católica para mim foi uma farsa, mas eu e minha família nasceu no candomblé. Naqueles momentos difíceis, tenebroso, vivia amarrado, acorrentado naquele lamaçal.
Mas quando o Espírito Santo ele toca, ele nos comove, nos movimenta, irmãos, tudo começa a fluir. E a partir daquele momento que eu tive o conhecimento, que eu tive o nascimento com o Espírito Santo, minha vida transformou. Mas por isso que eu e você, irmão, tem que estar preparado para evangelizar. Porque nem todo mundo vai vir aqui. Nem todo mundo tem o trabalhar do Espírito Santo na vida dos irmãos é diferente. Mas que eu e você possa levar, a gente tem que sair da nossa comodidade. Porque não dá para viver num comodismo quando tem muitas vidas lá sofrendo, precisando de ouvir só uma palavra. E a partir do momento, irmãos, que eu cheguei aqui em Filadélfia, aqui na presença do Senhor, eu comecei a orar pela minha família, porque existe muitos, a maioria ainda está acorrentada lá. Isso me entristece muito, porque eu vejo o trabalhar do Espírito Santo na minha vida. Eu quero que eles vivam essas experiências incríveis também, porque eu não quero ficar para mim, porque o cristão ele não quer ficar com as bênçãos só para ele quer compartilhar, ele quer ajudar, ele quer se doar. Mas que eu e você possa compartilhar, nós temos que nos capacitar, temos que nos policiar na presença do Senhor. E a partir do momento que eu e você tem esse conhecimento, tudo começa a fluir nas nossas vidas e na vida daqueles irmãos que necessitam de mim e de você. E a partir do momento, irmãos, que eu cheguei em Filadélfia... Você está assistindo a pregação O Novo Nascimento com a pessoa do Alan Luz. Curte, dê like e comente. Eu comecei a ver as correntes quebrar na minha família. Eu comecei a enxergar, a contemplar a libertação que está acontecendo na minha família. Porque hoje já são 3 pessoas que foram libertas daquele cativeiro. E eu sei que o inimigo está furioso, porque quando somos alcançados a gente incomoda eles, porque os meus irmãos, a minha família lá começou a enxergar o espírito, o brilho que nós temos, que nós nascidos de novo temos. Eles começaram a atrair, ver, a enxergar e a comentar: nossa, Alan, como tua vida está diferente. Eu falei assim: não é mérito meu, é do Espírito Santo. E vocês podem viver também essa experiência maravilhosa. Você pode, porque a casa do Senhor tem muitas moradas. Não tem uma, não tem duas, tem muitas moradas. E nós quer a comunhão, quer vocês aqui também conosco. Porque a nossa igreja é muito acolhedora. A nossa igreja nos deixa à vontade. E aí, os meus irmãos amados, alguns começaram a ficar balanceados, alguns primos já visitou aqui a igreja também, gostou muito, porém estão um pouco ainda resistentes pela distância, mas já ouviu. E o Espírito Santo já está fazendo a parte dele. E em cada situação, irmãos, de desavença que acontece lá com minha família, eu vejo o trabalhar do Espírito Santo também na vida deles. Ele está começando a enxergar aquele cativeiro, aquelas correntes que eles se encontram. Mas que eu e você possa estar orando por essas pessoas, porque existem muitas pessoas cegas, muitas pessoas acorrentadas que necessitam, que precisam ser libertas. E quando eu cheguei aqui em Filadélfia, o Espírito Santo falou muito forte comigo, que eu tenho que ser canal na vida dessas pessoas. E eu estou orando, irmãos, e eu me coloquei à disposição do Espírito Santo para estar me conduzindo. Porque eu sozinho não consigo, mas eu tenho um grande Deus na minha vida, que Ele é capaz, que Ele consegue, que Ele realiza tudo. E quando eu consegui enxergar esse agir do Espírito Santo na minha vida, irmão, eu comecei a estar mais sensível ao seu agir. Eu comecei a contemplar as suas maravilhas, porque é muito bom estar aqui, é muito bom poder compartilhar
os feitos de Deus nas nossas vidas. É muito bom, porque isso é alimento nas nossas vidas, irmãos, e na vida dos nossos irmãos também. Porque mesmo nos momentos difíceis nas nossas vidas, a gente está contemplando a Deus. A gente está cantando, dando testemunho, porque é nos momentos difíceis que nós conseguimos enxergar o sobrenatural do Espírito Santo. Porque muitas vezes nós achamos que ficar acomodado resolve. Eu vejo quando eu cheguei aqui no estudo de pregação, eu, meu irmão Novo, minha irmã Mira, irmão Alex, como é difícil de estar aqui em cima, de estar estudando, de estar aprofundando, como é difícil. E quantas vezes eu pensei em desistir, mas o Espírito Santo vem me falar: não, eu te coloquei porque eu tenho um propósito maior na tua vida. E o nosso pastor, irmão, ele sempre enxerga o que muitas vezes eu não enxergava em mim: a capacidade. E eu comecei a ver aquele empenho, porque o meu pastor, ele me inspira muito a forma de trabalhar, a forma de agir. E eu oro muito a Deus pela vida dele, porque trouxe ele de muito longe para estar me capacitando aqui. E eu sou muito grato, muito feliz por isso, porque a obra exige um nível elevado. E Deus levantou pessoas e está levantando pessoas para estar nos capacitando. Só depende que eu e você nos frutificando de estar a aprender. Porque o trabalhar, o preparo não vem de homens, vem do Espírito Santo. E quando nós colocamos à disposição, as coisas começam a encaixar, começam a organizar. E quando eu me deparei com aquele encontro genuinamente do Espírito Santo, irmãos, eu não conseguia mais me conter na minha vida humana. Eu comecei a enxergar com os olhos do Espírito Santo. Eu comecei a ver o agir tão tremendo na minha vida e na vida dos meus irmãos também. E como esse ano foi difícil para muitos aqui, presenciei desafios, mas eu vi o Espírito Santo sustentando cada um de vocês. Porque o Espírito Santo tem um projeto maravilhoso, irmãos, na minha vida e na sua vida. E o segundo tópico que eu venho trazer para a igreja hoje, irmãos: o sopro do Espírito gera nova vida. O novo nascimento, irmão, ele é radical. Ele mexe com nossas estruturas. Ele faz nós sair do nosso cotidiano. Ele faz nós elevar o nosso entendimento. Porque o novo nascimento não é um nascimento humano, é um nascimento espiritual. E eu vejo como o Nicodemos teve essa dificuldade, porque ele estava muito ligado às coisas da terra. Mas Jesus estava trabalhando com as coisas dos céus para aquela pessoa, para aquele homem. E quando ele enxerga, porque ele foi atraído pelos milagres de Jesus, porque ele tinha conhecimento, ele era um destaque no mundo, mas para Cristo ele não era. Por isso que eu e você devemos nos destacar na obra do Espírito. Não fiquem, irmãos, preocupados em se destacar aqui na terra. Não fiquem preocupados em se mudar de cargos, ter um conhecimento, ter um profundo muito grande nas áreas financeiras, nas áreas do dia a dia. Não ficam ligados, não fica preocupado com isso. Que eu e você não seja nada para o mundo, mas seja tudo para Cristo. Porque o foco meu e seu é esse. E a partir do momento que nós começamos a enxergar as coisas do alto, a gente começa a tirar de cena essas coisas terrenas. Essas coisas que ficam nos prendendo. Porque nós vivemos em constantes distrações.
Porque o nosso mundo ele oferece muitas distrações. Como é difícil ser cristão nos tempos de hoje. Como é difícil viver a palavra nos tempos de hoje. Muitos têm responsabilidade que trabalham o dia todo, têm família, ainda trabalham muitos 2 turnos por dia. E o tempo de ter com a palavra, muitas vezes acaba sendo bem pouquinho. Acaba ficando escasso. E de acordo com isso vai entrando nas nossas vidas, nós fica tão ligado, tão preso nas coisas do dia a dia, que esquecemos da busca constantemente com a palavra, com o Espírito. Porque nós ficamos olhando o milagre na vida do irmão, ficamos observando o agir de Deus na vida do irmão, ficamos até falando como eu queria viver isso. Como eu queria sentir isso. Mas será que eu e você está dando oportunidade para o Espírito Santo trabalhar na nossa vida? Será que eu e você está dando oportunidade ao Espírito Santo agir nas nossas vidas? Porque, irmãos, quando nós deixamos o Espírito Santo agir nas nossas vidas, tudo começa a mudar, tudo começa a acontecer, tudo começa a fluir. E um texto que eu venho trazer para igrejas, falando do sopro de vida, se encontra no livro de Ezequiel, onde fala: então me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, filhos do homem, e dize-lhe, assim diz o Senhor Yahvé, Espírito, vem dos 4 ventos, e sopra sobre mortos, para que viva. Glória a Deus. Por muitas vezes, irmão, a gente olha para aquele irmão lá fora e fala: esse não tem mais jeito, esse está acabado. Mas esquecemos que o agir não é meu, não é seu, é do Espírito Santo. Jesus, ele gosta de trabalhar com aquelas pessoas que não são nada para o mundo, mas para seu reino é muito. E que eu e você possamos nos enquadrar nesse reino do Espírito Santo. Porque a palavra ela revela muitas pessoas que foi transformada, o que não era nada para o mundo. Tem um Saulo de Tarso que era um perseguidor de cristãos, que derramou muito sangue, mas o Espírito Santo viu graça nele. E ele foi um dos homens que do Novo Testamento que mais escreveu as suas epístolas, e temos conhecimento do agir do Espírito Santo nele. E que eu e você, irmão, possamos seguir os passos do Saulo de Tarso, ser usado pelo Espírito Santo. Porque não é mérito meu e seu, é mérito do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo ele toca no nosso coração, tudo começa a mudar. Nós começamos a enxergar de forma diferente o seu trabalhar. E que nós possamos ser uma nova criatura, que nós devemos morrer para esse mundo. Devemos afastar das coisas desse mundo, para que o Espírito nasça em mim e em você, e possamos buscar o sobrenatural de Deus. E muitas vezes nós ficamos com aquela resistência de estar falando a palavra de Deus. Muitas vezes nós nos diminuímos, falamos que não temos capacidade, falamos que não sabemos falar, ficamos se escondendo atrás das câmeras, achando que você não é nada. Mas, irmãos, é o Espírito Santo que capacita, é o Espírito Santo que usa. E a partir do momento que eu e você se prontifica, basta que você se prontifica, porque o Espírito Santo trabalha em você. Porque cada um de nós, irmãos, temos capacidade. O que precisamos que eu e você fazer é buscar
é perseverar, é se doar mais um pouquinho na obra, porque tudo começa a ter uma nova visão e começa a se tornar prazeroso para mim e para você. Porque muitas vezes nós fica esperando o sobrenatural acontecer para possamos tomar uma decisão. Mas, irmão, não é bem assim que acontece. O natural das coisas é se preparar, é se doar, é viver, é buscar mais e mais. E essa passagem de Números também vem falar que Moisés ele fez uma serpente, porque aquele povo estava sofrendo com picadas de animal, muitos morreram e muitos estavam muito ruins. Aí Moisés clamou a Deus para que Deus ouvisse aquelas pessoas, aqueles irmãos. E Deus, ele orientou a Moisés a construir uma serpente de bronze e colocar no meio do acampamento, porque o acampamento ele era muito extenso, mas aí por isso pediu para colocar no meio, para que todos eles que olhassem para aquela serpente fossem curados. E assim, irmãos, antes a serpente era tipo hoje ainda, no tempo de hoje, ela é vista como um símbolo de Satanás. Mas Jesus trouxe para nossos dias atuais o símbolo da serpente para a salvação da vida eterna daqueles que estavam mortos para ele, mas hoje vive para a honra e a glória de Jesus. Ele vem fazer uma comparação que aqueles irmãos que olhassem para aquela serpente, eles eram salvos. E que eu e você possa sempre olhar para Cristo, para que nós não ficamos perdidos, para que eu e você não se perca durante o caminho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque para nós termos vida, teremos que seguir, teremos que vê-lo, porque não existe outro caminho. Por mais que nós ficamos às vezes criando caminhos, situações, falando que todos os caminhos chegam a Jesus, mas não é verdade, porque só existe um caminho, e o caminho da minha vida e da sua vida é Cristo. E quando eu e você tem esse conhecimento, nós não conseguimos vencer as distrações que nós encontramos no caminho. Porque é muito fácil, irmãos, viver uma vida acomodada. Porque é muito difícil sair da nossa zona de conforto. Mas que eu e você possamos colocar no nosso pensamento que tem pessoas que dependem, que precisam de mim, de você lá fora. E para que elas sejam alcançadas, que precisamos nos sair da nossa zona de conforto. Precisamos muitas vezes sacrificar a nossa alegria para que haja alegria nos nossos irmãos. E quando eu e você começa a ter esse discernimento, a caminhada começa a ficar mais leve. Começamos mais a andar de forma convicta e de forma que não estamos sozinhos, que nós temos um grande Deus nas nossas vidas. E assim, irmãos, chegando aqui nos momentos finais, que eu e você possam sempre nascer de novo. Por mais, quando nós achar que nós está bom, é onde devemos melhorar mais. E que eu e você também possamos sempre disponibilizar a levar a palavra, a trabalhar na obra do Pai. Porque para isso que eu e você fomos chamados, para nos doar na obra. E que para nossos irmãos possa ser atraído, que devemos nós dar um testemunho para eles. E assim, irmãos, eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus,
que o Espírito Santo continua falando no coração de cada um. Amém. Glória a Deus.